Muito bem, vamos dar início a mais uma live do Começando Direito para começarmos a semana analisando mais um tema relevante do direito privado, do direito dos contratos, do direito imobiliário, do direito civil em geral, enfim, questões que surgem aí ao longo da nossa semana e que vão impactar as semanas seguintes, os meses seguintes, os anos seguintes. E no tema de hoje, fixando aqui o comentário, nós vamos fazer uma análise do recurso especial 2125836, recurso especial 2125836, originário de Minas Gerais, em que o STJ analisou questão relevante sobre as ações renovatórias de aluguéis. Muito bom dia a todos que estão entrando agora nessa live. Acabei entrando 5 minutinhos atrasado aí, me enrolei aqui com o copiar e colar do tema, mas agora já está tudo certo. Bom dia, Wellington, bom dia, João, bom dia, Adriana, Paulo, Vinícius, bom dia, Marcelo, Wellington, quem é aqui? Maia, bom dia, Carla, muito bom, Elizabeth, muito bom dia a todas e todos que estão entrando agora. Muito bem, quero começar essa live de hoje lembrando a vocês, depois no final a gente dá mais detalhes do recado, mas lembrando a vocês que amanhã, dia 28 de janeiro, dia 28/1, amanhã abriremos as inscrições para a primeira turma, a turma fundadora do curso Advocacia Imobiliária de A a Z. Trata-se aí de um novo curso que eu estou trazendo para o mercado, além do curso de prática em direito contratual. Houve uma demanda significativa pelo conteúdo do direito imobiliário propriamente dito, não apenas a questão contratual do direito imobiliário, mas também questões processuais, procedimentais, relativas a, por exemplo, ações locatícias, questões relacionadas a direitos reais, como direito de propriedade, posse, uso capião, outros direitos reais, como direitos de garantia. E, portanto, a Advocacia Imobiliária de A a Z, ele tem essa proposta de trazer o conhecimento de forma objetiva e prática para aqueles que desejam atuar no direito imobiliário ou que já atuam no direito imobiliário e estão buscando uma atualização, uma complementação. Esse ano de 2025, ele é especialmente importante para o direito imobiliário por conta de duas razões, uma já realidade e a outra uma expectativa. A realidade decorre da reforma tributária, principalmente da Lei Complementar 214 de 2025, que traz um relevante impacto na tributação das operações imobiliárias, fazendo com que aquele que advoga no direito imobiliário precise, pelo menos, entender, né, de maneira objetiva e prática como a reforma tributária irá impactar nas operações imobiliárias e se há alternativas menos onerosas àquelas que até então vinham sendo tradicionalmente sugeridas, porque uma vez que a gente tem uma mudança significativa na maneira de tributar as operações imobiliárias, operações que faziam sentido antes podem já não ser mais tão convenientes agora. Então, esse é o primeiro desafio que nós temos em 2025 relacionados à advocacia imobiliária. O segundo, como eu disse, é uma expectativa. Trata-se do projeto, né, de reforma do Código Civil, que está aí em tramitação no Congresso e que pode vir a ser a expectativa, né, que venha a ser votado ao longo de 2025 e que, portanto, também merece da gente um olhar especial. Então, além de todas as reformas já havidas no mercado imobiliário, principalmente leis como a Lei das Garantias, né, o Marco Legal das Garantias, que é do final de 2023,
e todas as inovações tecnológicas que esse mercado passou, como, por exemplo, as locações por plataformas como Airbnb, todos esses assuntos estarão presentes no Advocacia Imobiliária de A a Z, ajudando, então, a que você possa se tornar um advogado de ponta, se você já não é, né, um advogado de ponta nesse segmento do mercado imobiliário, de ponta no sentido de ditar os caminhos, estar ali na frente do debate. E se você já é um advogado de destaque nesse mercado, é a oportunidade para você se atualizar e assim se manter também em destaque, oferecendo as melhores soluções jurídicas. Amanhã, 28/1, então, abre-se as inscrições para a primeira turma. Se você quer ter acesso às informações dessa abertura e receber ali, já em primeira mão, na primeira hora, as informações de inscrição com desconto especial para a turma de pré-lançamento, é só escrever aqui nos comentários dessa live 2801 que a gente vai te encaminhar o link para você entrar no grupo, receber ali em primeira mão a oferta, incluindo a condição especial, tá certo? Então, escreveu aqui 2801, você já vai receber diretamente o contato. Mas vamos lá, sem mais delongas. Deixa eu só fazer. Bem, voltei aqui. Então, sem mais delongas, vamos fazer a análise desse recurso especial, o 2125836 de Minas Gerais. Primeiro, fazer aqui uma introdução, porque a ação renovatória, a renovatória de aluguel, ela é uma figura, né, um instrumento processual para assegurar a quem desenvolve uma atividade econômica estabelecida em certo e determinado endereço, que essa pessoa possa ter a continuidade do desenvolvimento da sua atividade econômica. Então, o objetivo do legislador é, antes de tudo, com a renovatória, garantir que aquele ponto comercial, que aquele fundo de comércio, ele possa continuar a desenvolver ali, naquele local, a atividade econômica, garantindo que aquela clientela que já foi formada naquele lugar, que ela possa ser preservada. Então é muito importante para os comerciantes, mas essa ação não se reserva apenas a comerciantes, ela vai se estender também para aqueles que, embora desenvolvendo atividades que não sejam do comércio, também dependam, né, do estabelecimento comercial, também dependam do ponto, né, onde desenvolvem essa atividade. Então vai se estender para as locações não residenciais, além daquelas que são exclusivamente comerciais, a possibilidade então da continuidade. Eu preciso, para ter esse direito, eu preciso preencher determinados requisitos. Então, para que eu possa exercer o direito à renovação, eu preciso preencher certos requisitos que a lei estabelece. Então, a lei vai dizer quais são ali os requisitos essenciais, sem os quais o direito à renovação não estará presente. Mas se eu preencho os requisitos legais da renovação, se eu consigo, se eu detenho todos os elementos que me conferem esse direito, então a lei vai me dar a alternativa à renovação compulsória. Por que compulsória? Porque significa que eu posso sujeitar o locador a uma nova locação, a um novo prazo de locação, mesmo que, a priori, ele não desejasse esse novo contrato. Então, mesmo que ele não desejasse esse novo contrato, a lei vai assegurar esse direito potestativo, esse direito, poder desse locatário de renovar essa locação e por igual período, né, por um novo e igual período ao anterior, mantendo assim em funcionamento o fundo de comércio existente. Essa condição de renovação, ela está prevista no artigo 51 da Lei 8.245 de 91, no artigo 51 da Lei 8.245, que é a Lei de Locações de Imóveis Urbanos, onde o legislador vai dizer o seguinte: nas locações de imóveis destinados ao comércio, mas eu já disse, depois, mais abaixo, ele vai estender esse direito a outras locações não residenciais,
o locatário terá direito à renovação do contrato por igual prazo, desde que, o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito. Então, a primeira questão é, se você está assistindo, assessorando, ou se você mesmo é o locatário de uma locação não residencial, você está celebrando um contrato de locação para usar aquele imóvel para uma finalidade não residencial, portanto, que não seja de moradia, e você quer preservar ali o seu ponto comercial, garantir que aquele fundo de comércio continue podendo gerar receita para você ao longo do tempo, você precisa que esse contrato ele seja celebrado por escrito. Se você aceitar uma locação meramente verbal, embora válida essa locação, ela não te dará o direito, futuramente, a uma renovação compulsória daquela locação. O que significa que você estará sujeito, a qualquer tempo, a que o locador possa promover a denúncia vazia, retomar o imóvel e colocá-lo de volta a mercado nas condições que ele quiser. Então, se você pretende preservar o ponto que você vai começar ali a desenvolver, né? Você vai começar a desenvolver uma clientela, vai começar a tornar aquele ponto um ponto lucrativo. Se você pretende que no futuro você possa preservar o seu esforço, você precisa de um contrato escrito. Repito, contratos verbais não vão te dar essa proteção no futuro. Segunda coisa que o artigo 51, inciso 1, vai fazer referência, é que esse contrato escrito ele tenha prazo determinado, ele esteja vigente por prazo determinado. Esse é até um ponto maior de atenção do que o anterior, porque dificilmente, embora aconteça, dificilmente as pessoas fazem locações não residenciais com propósito comercial, por exemplo, sem o cuidado de ter um contrato escrito. Entretanto, o prazo determinado, muita gente acaba cometendo esse equívoco. Então, na hora de fazer o contrato de locação, faz o contrato, até faz o contrato por escrito, mas não se cuida de estabelecer um prazo determinado, ou faz até com prazo determinado inicial, mas esse prazo vence e ele acaba prorrogando automaticamente por prazo indeterminado. E é requisito indispensável da renovatória que o contrato a ser renovado esteja vigente por prazo determinado. Então, se desde o início o contrato era por prazo indeterminado, ou se ele foi vencido no seu prazo inicial e prorrogou-se automaticamente por prazo indeterminado, não há o direito à renovatória. Então, quem tem um fundo de comércio, ou quem assessora alguém que tem um fundo de comércio, tem que estar super atento para que o contrato esteja sempre vigente por prazo determinado. Então, está acabando o prazo, tem que renovar por um novo contrato que confira um novo prazo determinado. Prorrogação por prazo indeterminado não confere o direito futuro à renovação compulsória. E aí você vai estar sempre dependendo que o locador deseje renovar com você, você não terá a possibilidade de impor a sua vontade à renovação a um locador que esteja resistindo. Mais um requisito que o legislador vai trazer no artigo 51 é que o prazo mínimo do contrato a renovar, isto é, o prazo mínimo do contrato que hoje está vigente e que eu desejo que seja renovado, que ele seja de, no mínimo, 5 anos. Então, eu preciso que o contrato seja de, no mínimo, 5 anos. Ou que a soma dos prazos dos contratos sucessivos dessa locação já tenham completado, ou já completem, né, se eu considerar o início, o primeiro contrato e o fim do último contrato, que eu tenha um prazo ininterrupto de 5 anos. Então, vamos dar aqui um exemplo. Vamos imaginar, Rômulo, que acabou de entrar aqui. Vamos imaginar que eu tenha alugado uma loja comercial onde eu quero ali estabelecer
um estabelecimento, um tipo de estabelecimento comercial, uma casa de sucos, por exemplo. Então eu quero botar ali uma casa de sucos naturais. E aí eu celebro um primeiro contrato com o locador, um contrato por escrito, por prazo determinado de 3 anos. Então eu celebrei ali um contrato escrito, prazo determinado de 3 anos. E estou ali estabelecido no primeiro prazo contratual. 3 anos ainda não me dá direito à renovatória. Eu estou trabalhando aquele ponto, tornando aquele ponto comercial conhecido, as pessoas vão se identificando com a minha casa de sucos, eu vou criando ali uma clientela. Quando eu vou chegando próximo do final desse terceiro ano, eu procuro o locador para negociar com ele essa renovação. Nesse momento eu não tenho direito à renovatória, porque o meu prazo é de 3 anos e a lei diz que eu tenho que ter no mínimo 5. Mas eu consigo com ele renovar esse contrato num novo instrumento contratual por mais 3 anos. Então agora eu tenho 2 contratos, ambos por escrito, ambos por prazo determinado, ininterruptos. O término de um é sucedido pelo início do outro. E o somatório desses 2 prazos me dão o que eu preciso, que é o mínimo de 5 anos. Beleza. Isso significa que a partir desse meu segundo contrato, eu vou poder renovar novamente, só que agora eu não vou renovar apenas se o locador quiser, através de um consenso. Se ele eventualmente não quiser, sem um justo motivo, eu vou poder renovar compulsoriamente. E justo motivo são apenas as ressalvas que a lei apresenta, que são algumas ressalvas que dizem que o locador não estará sujeito à renovação em certas e determinadas hipóteses. Tirando isso, o locador vai estar sujeito ao meu direito à renovação. Beleza. Aí, quando chegar lá na frente, no penúltimo semestre de vigência da locação, no penúltimo semestre de vigência, então, se o meu contrato vai terminar em 31 de dezembro de 2025, eu tenho do dia 1º de janeiro até o dia 30 de junho de 2025 para me organizar para propor a ação renovatória, porque eu tenho o penúltimo semestre de vigência do contrato para propor a ação renovatória. E aí eu vou buscar a negociação com o locador. O recomendável é que você comece a buscar a negociação já no primeiro dia do último ano, né, logo no início desse penúltimo semestre, e aí você vai começar a negociar. Se essa negociação ela se conclui amigavelmente, ótimo, você vai ter a renovação do contrato sem necessidade de ação renovatória. Se há ali, né, uma dificuldade em renovar, se aquele locador está reticente ou está fazendo exigências descabidas, você tem ali o espaço para você poder propor a ação renovatória. Lembrando que esse prazo de propor a ação renovatória no penúltimo semestre de vigência, ele é um prazo decadencial, o que significa que se você não exercer nesse prazo, o direito caduca e o juiz poderá, então, de plano, olhando a sua inicial, reconhecer a existência da decadência e julgar, portanto, improcedente o seu pedido à renovação. Trata-se aqui de uma decadência legal, então ela pode até nem ter sido alegada pela outra parte, que ainda assim o juiz poderá, de plano, verificar a existência e já se pronunciar sobre ela. Além do que, é natural nessas situações que, se o locador estava resistindo e você propôs a ação fora do prazo, que a primeira coisa que ele vai alegar é a existência de decadência, a ocorrência de decadência que vai impedir o seu direito. Então você tem que propor a ação dentro do prazo legal. Beleza, propus a ação dentro do prazo legal, e aí a gente entra na análise propriamente dita desse recurso especial recém-julgado, julgado no segundo semestre de 2024 e publicado recentemente, tornado público recentemente, e que foi um julgado da terceira turma. O que acontece? Uma das razões que normalmente é alegada pelo locador na ação renovatória é o locador dizer o seguinte: ok, eu entendo que eu tenho a sujeição à renovação, mas o aluguel que me foi oferecido, o aluguel novo para o novo período que me foi oferecido, ele é abaixo do mercado e eu tenho direito ao aluguel de mercado. Então, a defesa mais comum do locador
é dizer que o valor oferecido pelo locatário para fins de renovação é menor do que o valor justo, do que o valor que seria justo segundo o mercado. E aí dá-se o processamento da renovatória para apurar qual seria o valor correto de locação para assim definir o valor para o novo período. Então eu vou repetir isso porque esse é o cerne do recurso especial que a gente está aqui analisando, que tem um ponto bastante relevante e que difere um pouco das decisões anteriores e por isso é um impacto a ser analisado sob o ponto de vista prático, tá certo? Então digamos que eu consegui o meu primeiro contrato para a Casa de Sucos de 3 anos, renovei amigavelmente para um segundo contrato por mais 3 anos e agora eu estou próximo, né, do término do contrato, eu entrei no penúltimo semestre de vigência e o locador está reticente em alugar e eu então ingresso com uma ação renovatória. E digamos que eu esteja propondo um aluguel mensal de R$10.000. Então eu estou propondo que o novo contrato ele vá vigorar com um aluguel de R$10.000. Acontece que o locador, em sua contestação, reconhece que eu preencho requisitos para renovação do aluguel, mas afirma que o valor por mim proposto é abaixo do que seria o valor de mercado e pede por essa locação um aluguel de R$15.000. Então, eu tinha ali uma proposta, eu formulei uma proposta de renovação de locação por um novo contrato com iguais características, um aluguel de 10 mil, e o locador está dizendo, ok, entendo que você possa preencher os requisitos para a renovatória, mas o valor que você está propondo é abaixo do valor de mercado, eu quero R$15.000. Primeira coisa aqui, o judiciário vai dizer que a natureza da ação, nesse caso, da cognição que o juiz fará, né, durante o processo de conhecimento, que a natureza é de mero acertamento do valor do aluguel. Então, tem ali um propósito de arbitramento do que seria o valor justo. Não se trata de uma recusa ao preenchimento dos pressupostos renovatórios por parte do locador, que poderia significar ter ou não direito à renovação. Significa que o direito à renovação está sendo reconhecido, mas que o valor do aluguel para o novo período é que está sendo questionado. E aí, neste caso, como é uma pretensão para acertamento do valor do aluguel, para que seja arbitrado o valor justo, os custos processuais e a sucumbência nesse processo são normalmente hipótese de repartição, né, de divisão entre as partes do contrato. Então, tendo em vista que o direito à renovação em si não está sendo recusado, mas apenas o valor do aluguel é que está sendo apurado, qual seria o valor justo para aquela operação, entende-se normalmente aí que os custos desse processo deverão ser rateados, né, divididos entre as partes, tanto locatário-autor quanto locador-réu, incluindo-se aí o custo da perícia que será necessária para poder apurar qual vai ser realmente o valor justo dessa relação locatícia. E no meu exemplo, eu estou trabalhando que o aluguel pretendido pelo locatário é 10 mil e o aluguel requerido pelo locador é 15. O juiz, ao receber a contestação do locador, que imputa um valor de aluguel diferente, ele deverá, então, fixar um aluguel provisório. Né? Ele deverá fixar um aluguel provisório em até 80% do valor pedido pelo locador. Então, o locador pediu 15 mil, eu vou ter ali um aluguel provisório de até 12 mil reais, até 80% do valor por ele pedido. Vamos dizer que o juiz foi exatamente nos 80%. Então, o locatário ofereceu 10, o locador pediu 15 e o juiz fixou um provisório de 12. A partir, então, desse momento, o locatário deverá pagar os 12 mil fixados de aluguel provisório, enquanto vai se apurar qual seria realmente o valor justo. E esse processo vai se arrastando ao longo do tempo.
Aqui vem uma observação prática importante, mas quem milita nessa área já deve ter vivido isso, que é o seguinte. Qual é o problema de você ter um contrato curto, de 3 anos, ainda que você tenha vários contratos sucessivos que somem 5? Você vai ter a proteção da renovatória, mas você vai ter direito a renovar por igual período, ou seja, o contrato que você vai obter a renovação judicialmente será por mais 3 anos. E, gente, infelizmente, uma ação renovatória leva mais de 3 anos para ser totalmente processada, julgada e ter o seu trânsito em julgado. Infelizmente, a gente tem a tramitação desse tipo de processo, na maioria das vezes, levando mais tempo do que os 3 anos, que seriam ali o prazo do novo contrato. E quando isso acontece, a gente acaba tendo que propor uma renovatória antes do trânsito em julgado da renovatória anterior, para poder renovar de novo o contrato. Qual contrato? Aquele que ainda está sendo objeto de arbitramento pelo juiz. E aí a gente vai ter uma segunda renovatória tramitando na pendência ainda do trânsito em julgado da primeira, criando um efeito cascata. E às vezes a gente tem 3, 4 renovatórias tramitando, porque o prazo do contrato, né, individualmente considerado, era muito curto. Embora o somatório tivesse 5 anos, o prazo individual de cada contrato é muito curto. Por isso que o ideal é que, para pontos comerciais, o contrato já nasça com 5 anos ou mais de 5 anos, que é para que você tenha, primeiro, um fôlego maior, para que você já tenha, desde o primeiro contrato, o direito à renovação, e que para a cada renovação você possa trabalhar pelo menos com aquele período de 60 em 60 meses, o que daria mais conforto para que a ação pudesse vir a transitar em julgado antes de vencer o prazo para uma próxima renovatória, né? Evitando que você tivesse ali uma sucessão de processos, um pendente da decisão do outro, né? Dependendo para o seu resultado individual da confirmação da ação anterior quanto à existência do direito renovando. Então, aqui uma observação de caráter prático. Mas o que aconteceu nesse caso concreto? Não? O que de fato aconteceu aqui nesse caso concreto? No caso concreto, julgado pelo STJ, aconteceu o seguinte. O locatário propôs a ação renovatória, ofereceu um valor de aluguel, o locador reconheceu o preenchimento dos requisitos para a renovatória, mas apontou que aquele valor estaria abaixo do mercado e formulou um pedido, né, de arbitramento do valor do aluguel para um valor maior. O juiz, né, fixou ali o provisório, o locatário começou a pagar o provisório e o processo seguiu. Foi feita a perícia. Dentro da perícia, que normalmente aqui é um laudo comparativo que segue as normas brasileiras, né, da ABNT e as normas técnicas, e aí ele encontrou um valor de aluguel. E esse valor de aluguel encontrado pelo perito não correspondeu ao valor que estava sendo pago a título de provisório, e isso é muito comum. É muito comum que o valor encontrado pelo perito não seja o valor provisório fixado inicialmente pelo juiz e que vem sendo pago mensalmente. Encontrou um outro valor. Digamos aqui, para pegar a minha hipótese, o locatário ofereceu 10, o locador pediu 15, o juiz tinha fixado em 12, e digamos que o perito tem encontrado 13. Então ele encontrou um outro número como no resultado da sua perícia. E aí o juiz sentenciou, proferiu a sentença, reconhecendo a perícia e determinando que aquele novo contrato de locação tenha como aluguel base 13 mil. Bom, digamos que essa sentença tenha sido proferida 2 anos depois, tá? Então entrou-se com a ação renovatória, 2 anos depois veio a sentença e reconheceu 13 mil reais. Esse 13 mil reais fixado na sentença, ele retroage à data inicial da locação renovada. Não é a data inicial do processo. Não é a data inicial do processo. Não é a data da distribuição, não é a data da citação.
é a data inicial do novo prazo locatício. Ah, André, não entendi por quê. Pelo seguinte, lembra que no início eu falei que a ação renovatória ela é proposta antes do término do contrato atual de locação. Ela deve ser proposta no penúltimo semestre de vigência da locação atual. Portanto, eu peço a renovação de um contrato que vai começar daqui a 8 meses, um novo contrato que vai começar daqui a 7 meses. Eu entro com a ação antes do término do meu contrato atual e, portanto, meses antes do início do novo contrato. Então, quando a sentença determina qual é o novo valor do aluguel, determina para aquele novo período, levando em consideração, então, a data desse novo contrato como termo inicial desse aluguel novo, que não se confunde com a data da citação e que não se confunde com a data da distribuição da ação. Beleza? Ok, fixou. Só que já está rolando esse processo lá há 2 anos e o prazo do novo contrato já está rolando há 1 ano e meio, por exemplo. Então já tem 1 ano e meio de contrato novo que estava sendo pago pelo valor provisório de 12 mil e que agora o juiz está dizendo que é 13. O que significa que se esse 13 retroage e o locatário vinha pagando 12, tem uma diferença que esse locatário vai ter que pagar. Ele vai ter que pagar a diferença apurada. R$1.000 todo mês, desde o primeiro mês de vigência do novo contrato, vai ter que ser recolhido. E a lei vai dizer que essa diferença apurada, ela deverá ser paga de uma única vez. Ok? Então, pelo locatário, nesse meu exemplo, ele vai ter que pagar esse retroativo, né? Essa diferença de R$1.000 por cada mês do novo contrato até agora, de uma única vez, em um único pagamento. Se tivesse a perícia apontado um valor menor que 12, se a perícia tivesse dito que era 11, a diferença paga maior teria que ser devolvida pelo locador também de uma única vez. Também se apuraria esses R$1.000 de diferença para o locador devolver ao locatário esse valor recebido maior. Então, o vento que venta lá, venta cá, eu posso ter a situação nas duas direções e ter uma diferença a apurar. Então, já um ponto de atenção aqui. Se você tem um cliente que vai promover uma ação renovatória, você tem o dever de diligência de formalizar um alerta a esse seu cliente, preferencialmente faça essa ressalva por escrito e tome dele o ciente de que ele precisa fazer ali uma reserva, certo? Então, se o locador está contestando o valor do aluguel, é importante que o seu cliente faça uma reserva de uma potencial diferença. Ele ainda não sabe qual vai ser essa diferença, como você também não sabe, porque depende ainda da perícia, mas você estima uma diferença baseada naquilo que o locador está pedindo, né? Então você tem entre o que o locatário ofertou e o que o locador está pedindo uma expectativa de que a diferença futura esteja aqui dentro. E é importante que você oriente esse seu cliente a ele manter em reserva, aplicado, uma aplicação financeira com esse valor depositado, para que ele tenha fundos no futuro para poder pagar essa diferença, lembrando que ela vai ter que ser paga de uma única vez. Senão, a locação renovada acabará gerando um outro problema, que é o despejo por falta de pagamento dessa diferença. Eu chego lá na frente, eu tenho êxito na minha ação renovatória, consegui o novo contrato, mas não tenho como pagar a diferença. O locador me executa por essa diferença, eu não pago, ele pede o despejo por falta de pagamento. Então, eu preciso ter aí a atenção para alertar o meu cliente a necessidade de que ele tenha esse fundo para que lá adiante ele possa dar conta, né, do pagamento, né, desses aluguéis, dessa diferença de aluguel, para que isso não seja imputado a ele como quebra de contrato, né, como descumprimento contratual e acabar resultando num desdobramento desfavorável, que é ganhei a renovação do contrato, mas não consigo me manter lá porque não tenho caixa para fazer o acerto. Beleza. Isso vale também para o locador.
né? Deve-se alertar ao locador, se o meu cliente é o locador, que ele reserve a diferença entre o provisório pago e o valor oferecido pelo locatário, que ele faça ali uma reserva, porque depois ele pode ter que devolver esse valor ao locatário na medida em que o provisório seja eventualmente maior do que o valor final fixado na sentença. Beleza. Dito isso, vem a parte subsequente. Vamos dizer que tenha sido sim fixado esse valor na sentença, mas que as partes ou uma delas tenha recorrido. Vamos dizer que ambas, porque no meu exemplo, o locador está pedindo 15, o locatário está oferecendo 10 e a perícia foi 13. E aí tanto o locador recorre quanto o locatário recorre. Os dois estão discutindo esse valor de aluguel, estão discutindo esse arbitramento, as conclusões a que chegou o juiz, etc, etc. E isso, portanto, ainda não transitou em julgado. Vai ao tribunal, passa-se mais 6 meses, e aí vem o acórdão, e o acórdão confirma aquele aluguel que foi fixado na sentença. Então, o acórdão confirma a sentença. Então, eu agora tenho um acórdão publicado que está confirmando a decisão que o juiz deu meses antes, fixando a sentença, fixando o aluguel em 13 mil reais. E aí, não são oferecidos novos recursos, esse processo, essa decisão do tribunal, esse acórdão transita em julgado e baixa para a primeira instância, né, o processo, para que ocorra o cumprimento de sentença. O locador, então, né, apura aquela diferença, R$1.000 por mês, desde o momento em que começou a viger o novo contrato, e o locador apresenta a planilha de cálculo dessa diferença acumulada, e aí o locatário é intimado para promover o pagamento, né? No cumprimento de sentença, ele está sendo intimado para promover esse pagamento. E aí vem a pergunta que foi enfrentada pelo STJ nesse recurso especial que está fixado aqui, o 2.125.836, que é a seguinte: nesse cálculo das diferenças, essas diferenças devem ser acrescidas de juros de mora. Essas diferenças devem ser acrescidas de juros de mora desde quando? Porque eu sei que eu orientei o cliente a provisionar a diferença potencial para que ele possa ter saldo para dar conta desse pagamento, mas se sobre essa diferença vai incidir acréscimos moratórios, né, juros de mora sobre esse capital, pode ser que essa reserva feita pelo meu cliente seja insuficiente para pagar agora o que está sendo exigido em cumprimento de sentença. E aí, a partir de quando que a gente vai ter a incidência desses juros? Desde quando que esse locatário é devedor em mora dessa diferença? A gente vai encontrar na jurisprudência decisões caminhando em sentidos distintos. Nós vamos encontrar na jurisprudência, fazendo um estudo da jurisprudência, nós vamos encontrar decisões que mandam aplicar os juros desde a data do vencimento original da primeira obrigação, ou seja, desde o primeiro dia do contrato de locação. Mandando retroagir não apenas o valor do aluguel, mas também considerar vencido desde lá de trás e assim incidindo juros sobre esse valor. Essas decisões são minoritárias e eu vou explicar por quê. A gente vai encontrar também decisões que mandam aplicar esses juros de mora desde o momento em que é publicada a sentença que fixou o aluguel, não o trânsito em julgado, mas a publicação da sentença que fixou o aluguel, que foi o que fez o Tribunal de Justiça de Minas Gerais neste caso, que foi apreciado posteriormente pelo Superior Tribunal de Justiça, pela terceira turma do STJ, que foi o Tribunal de Justiça de Minas Gerais dizendo: a sentença foi publicada em tanto do tanto, as partes foram intimadas daquela sentença em tanto do tanto, então desde aquela data em que a sentença fixou o aluguel, né, o valor correto do aluguel, desde aquela data o valor seria líquido e, portanto, o locatário ou o devedor já estaria em mora
de pagar essa diferença. Se não pagou, aceitaria o risco de pagar juros de mora. Terceira hipótese seria do trânsito em julgado, não da intimação, da publicação da sentença, mas efetivamente do trânsito em julgado da decisão que arbitrou o valor do aluguel. E aí esse trânsito em julgado consideraria não a data da sentença, sim, mas a data em que transitou em julgado a decisão. No meu exemplo, do acórdão, e não da sentença, já que houve recurso, ela não transitou em julgado inicialmente, houve recurso de apelação, o que veio a transitar em julgado foi depois o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça. Então seria do trânsito em julgado. Essa é a posição majoritária aplicada pela jurisprudência brasileira. Por que essa é a posição majoritária aplicada pela jurisprudência brasileira? Porque uma combinação de dois dispositivos legais da Lei de Locações, dois dispositivos legais combinados da Lei de Locações, nos remete a essa solução. A gente vai ter a questão do artigo 73, a gente vai ter a questão do artigo 73, primeiro, o artigo 73 dizendo que essa diferença apurada deverá ser paga de uma única vez, né? Então, o artigo 73 vai dizer, renovada a locação, as diferenças dos aluguéis vencidos serão executadas nos próprios autos e pagas de uma só vez. E aí costuma-se combinar o artigo 73 com o artigo 69. Embora o artigo 69 seja da ação revisional, o artigo 69 não é da ação renovatória, mas da ação revisional, existe aqui uma identidade de pedidos, porque tanto na revisional quanto na renovatória, se o que está sendo pedido é o arbitramento do valor justo, nas duas há um objeto ali que é que o juízo arbitre o valor justo para o novo período locatício. E aí, no 69, diz que as diferenças, né, deverão ser pagas, corrigidas, tornando-se exigíveis a partir do trânsito em julgado da decisão que fixar o aluguel. Então, essa diferença se tornaria exigível a partir do trânsito em julgado da sentença que definiu esse aluguel. Esse é o artigo 69, então você combinaria o 69 com o 73 e, por isso, majoritariamente, a jurisprudência brasileira vai apontar que essas diferenças deverão ser pagas, calculadas desde o primeiro dia do novo contrato, então você vai calcular a diferença mês a mês, mas essa diferença só vai ser acrescida de juros sobre o todo apurado a partir, então, do trânsito em julgado da decisão que fixou esse novo aluguel, no nosso caso, do acórdão do Tribunal de Justiça. Tá, André, e o que decidiu de diferente o STJ no caso 2.125.836? O que decidiu de diferente é que aqui, ao invés de se estabelecer os juros, né, ao invés da terceira turma, estabelecer a contagem dos juros de mora da data do trânsito em julgado, a turma decidiu que os juros de mora deveriam ser contados da data da intimação do devedor a dar cumprimento à decisão judicial que transitou em julgado. Eu vou repetir. Ao invés de aplicar o que seria a jurisprudência majoritária das nossas cortes, dos nossos tribunais, de aplicar os juros de mora sobre as diferenças acumuladas a partir do trânsito em julgado, neste caso, o STJ está mandando aplicar os juros de mora da data da intimação do devedor para dar cumprimento à decisão que já transitou em julgado. E aí, gente, parece que a gente está falando de uma diferença irrisória, mas que pode ser uma diferença significativa, dependendo das circunstâncias do caso concreto.
Então vocês imaginem aqui a seguinte situação, e é justamente essa situação que a ministra Nancy destaca na decisão proferida. Que é o seguinte, imagine que a decisão, o acórdão manteve ali a sentença, e, portanto, a decisão fixou em R$13.000 o aluguel, vinha sendo pago 12, tem R$1.000 de diferença calculada retroativamente ao longo do tempo. E essa decisão transitou em julgado, digamos, em novembro de determinado ano. Vamos dizer que tenha sido em novembro de 2023. Então, em novembro de 2023, transitou em julgado. Mas vamos dizer que o processo baixou para a primeira instância e o credor, nesse caso o locador, que é credor dessa diferença, deixou chegar ao recesso, não formulou o pedido de cumprimento de sentença ainda não apresentou os cálculos dessa diferença, passa o recesso, começa o ano seguinte, e ele vai apresentar esse cálculo em março do ano seguinte. Então, o trânsito em julgado aconteceu em novembro, mas esse locador só foi apresentar a planilha de cálculos e pediu o cumprimento de sentença em março. Aí o juiz recebeu, demorou um tempo no processamento, foi intimar esse locatário a dar cumprimento ao requerido em maio. Então, o trânsito em julgado foi em novembro e só em maio houve efetiva intimação do devedor a dar cumprimento àquela sentença, com base nos cálculos apresentados por aquele locador. Entre novembro e maio, nós vamos ter juros de mora ou não vamos ter juros de mora? No caso concreto, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais foi além. Ele mandou aplicar juros de mora desde a sentença e não desde o trânsito em julgado. Ele mandou aplicar lá atrás, quando a sentença foi proferida. E aí era mais de ano antes, né? Era um período bastante antecedente. Tinha uma diferença grande. E o STJ aqui diz o seguinte, não é desde a sentença, é desde a intimação para cumprir a sentença, uma vez que ela já tenha transitado em julgado. Então você teve ali uma diferença significativa de valor apurado entre o valor pretendido pelo locador e o valor a ser efetivamente pago pelo locatário com base nos juros. O principal foi mantido, mas com base nos juros. E o argumento usado pela ministra Nancy Andrighi é que o locador poderia se valer da própria torpeza, demorando a apresentar a planilha de cálculo para cumprimento de sentença, locupletando-se assim dos juros legais ou dos juros moratórios previstos em contrato, que às vezes são maiores do que aqueles que podem ser obtidos em investimentos tradicionais, onerando aquela diferença, onerando aquela diferença a ser paga em seu próprio proveito. O argumento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais era o oposto. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais dizia que tinha que calcular os juros desde a sentença e não o trânsito em julgado da sentença, muito menos a intimação para cumprimento dela, porque ele dizia, ora, o locatário assumiu o risco. Quando a sentença fixou o aluguel e ele recorreu, ele assumiu o risco de que o recurso dele não fosse provido, que o aluguel fosse mantido e que ele, portanto, tivesse que pagar esse aluguel atrasado com juros desde a data da sentença. Gente, isso faz uma diferença muito grande se a gente estiver falando de uma base de cálculo significativa. Como nesse caso concreto, era um aluguel significativo, de algumas dezenas de milhares de reais, envolvendo lojas americanas e o proprietário. Se você pega um lapso temporal grande de base de cálculo e um valor grande de diferença, você vai ter ali uma discussão de juros que pode ser muito significativa. Vamos dizer aí juros de um ano, 12%. Vamos dizer que o contrato preveja juros moratórios de 1% ao mês e que tenha um ano entre a data da sentença e a data do cumprimento da sentença. São 12%. Se eu tenho uma base de cálculo de R$1 milhão, eu estou falando de 120 mil em discussão. Se serão devidos esses 120 mil ou se não serão devidos esses 120 mil. Então, dependendo da diferença apurada, do tempo de diferença apurada, e dependendo do tempo que correu entre a data em que foi proferida a sentença e a data do início do cumprimento dessa sentença
com a intimação do devedor ao pagamento do valor acumulado, essa diferença pode resultar em meses e meses, às vezes mais de anos, entre uma coisa e outra coisa. Imagina um processo que ficou parado, aguardando julgamento de recurso especial por 2, 3 anos. Essa diferença pode ser muito elástica e ela pode representar uma quantia muito grande. Então, minha dica para começar a semana, além do alerta da existência da necessidade de fazer um provisionamento nas ações renovatórias, quando a divergência é sobre o valor do aluguel, também ficar super atento, se você está pelo locador, para apresentar esse cálculo a cumprimento de sentença, ainda que seja cumprimento provisório de sentença o quanto antes. Porque isso vai proteger o seu cliente de perdas lá na frente acerca dos juros moratórios incidentes sobre o capital. Então, se tem um recurso que não tem efeito suspensivo, que permite que você possa iniciar ali o cumprimento provisório de sentença, comece o cumprimento provisório de sentença. Se já transitou em julgado, inicie o pedido de cumprimento definitivo daquela sentença. Por quê? Porque, a prevalecer esse tipo de entendimento, a diferença entre o trânsito em julgado e a intimação para dar cumprimento pode ser um juro que seja afastado do cálculo que você está exigindo. Ou, pior, pode ser que entre a sentença originária e o trânsito em julgado passe muito tempo, ainda que confirmando o valor devido, passe muito tempo e esse tempo não seja computado a título de juros de mora na sua futura execução. Então, fique esse alerta. Essa decisão, ela, neste caso concreto, favoreceu o locatário, porque diminuiu o custo que o locatário deveria ter que pagar. Usou um argumento que é técnico, tá, gente? Embora o artigo 69 da Lei de Locações diga que é do trânsito em julgado que começa a correr os juros de mora, a terceira turma invocou a lógica de que essa mora é ex persona, porque o valor não era líquido, o valor só se tornou líquido com o trânsito em julgado, então a mora era ex persona, e que nas moras ex persona eu tenho que intimar o devedor para poder cobrar dele juros de mora. Então, enquanto eu não intimo esse devedor para que ele tenha inequívoca ciência do valor exigido, ele ainda não estaria em mora para ter que pagar juros moratórios. Então, esse é um impacto importante que a gente vai observar desse julgado, desse RESP 2.125.836 de Minas Gerais. Beleza? Esse e outros assuntos serão vistos no curso Advocacia Imobiliária de A a Z. Só que lá, no curso Advocacia Imobiliária de A a Z, eu pego cada item necessário e obrigatório numa ação renovatória, apresento como é que a gente estrutura isso numa ação inicial, numa petição inicial, quais são os riscos que a gente tem se, por exemplo, a petição inicial sair incompleta e for determinada uma emenda e essa emenda acontecer depois do prazo decadencial para renovação. Eu trago a vocês a discussão em torno dos aluguéis, como é que funciona o processo na prática e os cuidados que a gente tem que ter. E também lá eu trago uma tabelinha relativa a essas consequências na hora de se formular efetivamente o cálculo para cumprimento de sentença, os pontos de atenção que locadores e locatários podem ter. Lá a gente trata de muitos assuntos, esse é só um deles, e quem quiser saber mais sobre esse curso, cuja turma abre amanhã, dia 28 de janeiro, é só escrever aqui 2801 e a gente vai te mandar diretamente uma mensagem para você entrar no nosso grupo e ter acesso a essa abertura com condições especiais. Tá certo, gente? Muito obrigado pela presença de todos e fechamos aqui mais uma live começando o direito, começando a semana aí com um julgado recém-publicado pelo STJ e que traz uma inovação em relação à jurisprudência anterior, que foi justamente deslocar os juros de mora sobre as diferenças de uma ação renovatória, né, da data efetiva da sentença para a data da intimação para cumprimento da sentença após o trânsito em julgado, o que, como eu disse, pode significar uma diferença grande de meses ou até mesmo de anos. Tá certo? Muito bem, tenham uma excelente semana e vamos nos falando. Lembrando que quarta-feira
temos outra live, a live consultoria.com, para bater outro papo, também aqui nesse horário de 7h30 da manhã. Um abraço e até lá.